Olá, meu amigo, olá, minha amiga, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Trade com Cerveja. Tudo bem aí, meu irmão Diego? Como é que estão as coisas aí em Vancouver, Canadá? Fala, meu irmão. Beleza? Tudo bem com vocês aí? Aqui tá tranquilo. A gente tá chegando no inverno aqui, tá uma maravilha. Cada dia mais frio. Daqui a pouco começa a temporada de chuva. Que é uma beleza, cara. Como é que tá aí em São Paulo? Nossa senhora, São Paulo tá calor, cara. Nossa, hoje fez um calor aqui, tá calor. Esse final de semana vai ser calor, né? Essa época aqui agora é mais calorzinho. Eu imagino aí, cara, com chuva, frio com chuva é uma delícia, né? Nossa, cara, é horrível. E começa é uma chuva eterna aqui. Parece Londres. Vira uma chuva misturada com frio e não acaba. E cada dia chove mais. Eu gosto da neve, cara. Quando neva é bem melhor, bem mais tranquilo. Mas tudo bem. Vou aproveitar que eu já tô aqui com a palavra. Já vou transformar minha câmera aqui pequenininha pra gente começar a falar do índice. Pronto, voltei aqui já tá minha câmera, minha tela. Nas últimas semanas a gente já tinha falado sobre a questão do índice estar começando a dar uma desenvolvida, ele já estar subindo, né? Fez aquele padrão de reversão que não foi ocorrido, né? Não ocorreu nenhuma reversão. A gente até tinha uma expectativa de uma correção, né? Aqui no índice, mas acabou não ocorrendo essa reversão, essa correção. O negócio tá indo é para cima mesmo, então a gente tem que acompanhar o movimento do mercado e começar a olhar onde tem alvo, onde é que esse negócio pode parar agora, né? Então aqui na minha tela vocês estão vendo, a gente já tinha essa fibo aqui. Cadê aqui o meu desenhinho? Então a gente tinha essa fibo anterior aqui, ó, que estava vindo daquele movimento lá da época dos circuit breaks e tudo mais, tá? A gente continua acompanhando esse movimento, mas agora a gente tem que acompanhar os próximos movimentos. Eu já tinha dito na última semana que a gente começou a ver um pivô montado aqui, ó. Então tá, mais do que claro agora esse pivô. Então justamente por isso eu passei uma nova fibo que vem daqui, ó, até aqui e tô acompanhando esse... Opa, marquei o lugar errado aqui, né? Ele vem daqui, ó, tá? Ela vem daqui, desse ponto que eu tô marcando agora até aqui embaixo. O que que acontece? Como a gente já teve já esse 100% dessa parte que já ocorreu, eu já tô expandindo e já tô começando a olhar o primeiro alvo. O primeiro alvo é aqui nessa região aqui para cima, tá? Então esse é o primeiro alvo. O próximo alvo, tá? Se a gente for olhar, ele vai ser... Deixa eu voltar aqui um pouquinho mais para cima agora aqui, ó. Ó. Lembra? Eu falei na semana passada. Nossa expectativa, o nosso alvo final é que realmente o índice venha testar essas regiões aqui, ó, onde ele estava antes do início daquela queda do Covid. Então, essa é a nossa expectativa. Se ele vai direto lá para cima, eu acho muito difícil ele vir nessas regiões aqui superiores de uma única vez, sem ter nenhum tipo de correção, tá? Mas aqui é a expectativa de ida dele nesse momento. Agora a gente tem que ficar de olho porque esses pontos aqui, ó, essas regiões, começaram a ser regiões onde ele pode fazer as retrações para continuar essa subida. Então, nas nossas movimentações, a gente tem que sempre ficar de olho nisso, mas o movimento é claríssimo de alta e a gente tem tudo, né, ajudando essa alta a acontecer. Tem aí vacina chegando, tem estruturas do governo que estão sendo melhoradas aí no Brasil para que a coisa comece a andar, então a gente tem essa expectativa. Tanto é que o Magu vai falar do dólar daqui a pouquinho, a gente vai ver que o dólar está vindo num viés de baixa nesse momento justamente por isso, porque a gente está tendo um otimismo do mercado e isso aí está trazendo essa questão aí para a gente, tá bom? Vamos continuar de olho aí no índice, principalmente esse cara aqui agora, ó, tá? Essa região aqui, tá? São momentos e locais onde o índice pode fazer correções para dar continuidade nessa perna de subida aqui, para vir testar essas novas máximas aqui para cima, tá bom? Eu vou passar a palavra agora para o Magu, que ele vai explicar como é que foi a movimentação do dólar essa semana para gente.
Bom, é isso aí. Bom, já estamos aqui, tá, na nossa tela menor, com índice não, perdão, com o dólar já aí plotado no gráfico. Bom, basicamente continuamos aí, temos a tendência primária, tá? Seguimos com ela, sem dúvida alguma em alta, porém nós já havíamos alertado que na tendência secundária nós tínhamos entrado aí no movimento de correção. No dólar, nós tivemos esse padrão gráfico aí, que seria uma deriva, tá? Onde eu havia sinalizado há umas 2 semanas atrás que existia a expectativa que houvesse esse movimento aí de correção, tá? Ainda no dólar, olhando o gráfico semanal, a gente percebe que nós tivemos uma puxada bastante forte aí para baixo, tá? Passando agora para o gráfico diário do dólar, o que, que a gente percebe? Ó? Nós tínhamos colocado que existia um padrão gráfico, uma formação no dólar, tá? Essa formação aqui, ó, nós tínhamos um triângulo, tá? E existia a possibilidade, caso houvesse o rompimento dele, projetar isso aqui para baixo, a parte mais ampla desse triângulo para baixo, que vai acabar coincidindo com uma região muito importante aqui, ó, que seriam 50% da subida principal, dessa última perna aí de subida forte da tendência primária. Então, o que, que acontece? Nós ainda temos um cenário em relação ao dólar, como havíamos alertado, onde os principais players do mercado eles precisam tomar uma quantidade de dólar, de contratos de dólar considerável aí, em função de uma rolagem, né, do overhead lá fora, onde eles ficam vendidos no dólar aqui no Brasil. E agora eles precisam desfazer essa posição, em torno de 15 bilhões. E ainda nós temos essa questão do envio de remessa de lucros para o exterior por parte das multinacionais. Então o dólar fica pressionado. Haja vista que a partir dessa semana nós tivemos aí um aumento de oferta de contratos de dólar. O Banco Central passou a realizar swaps cambiais aí de 16 mil contratos diariamente, né? Justamente para evitar a pressão sobre a moeda e uma depreciação ainda maior do nosso real, que é uma das moedas mais depreciadas. Bom, nossa expectativa aí para os próximos dias é que talvez a gente ainda continue nessa movimentação, isso caso o mercado continue tendo sinais positivos em relação à economia e esses rumores positivos eles se concretizem. Talvez uma liberação de pacote de estímulos econômicos americanos e tudo mais. Caso contrário, se o mercado não sentir que existam novidades positivas, a gente pode ter uma inversão desse movimento, tá? E o dólar volte aí realmente a ter a continuidade aí dessa subida, tá? Olhando agora a movimentação, a gente percebe aí o que está acontecendo, tá? O dólar está ali numa região de fundo, querendo romper esse fundo, provavelmente para vir buscar então esse ponto aqui que nós já havíamos falado. Aqui vai ter uma entrada muito forte de volume aí, defendendo esse ponto, e a gente pode então ter uma reversão. Agora, nós tivemos aí também essa semana, né, Diego? Touro de ouro em Nasdaq, touro de ouro em S&P, né? E parece que o mercado está animado em tomar risco, né? É, meu filho, Shangri-La está valendo, viu? O mundo está desabando, mas os caras estão querendo comprar. A gente teve essa semana recorde de entrada de valores estrangeiros na nossa bolsa. Né? Então, assim, o pessoal tá querendo mesmo tomar risco, não tão sem medo de ser feliz aí, estão indo para cima. Vamos ver até onde aguenta. Eu acho que essa expectativa vai muito de acordo com aquilo que a gente tem falado nas últimas semanas. Uma possibilidade maior dessa vacina tá ocorrendo mais rápido. Então, o pessoal tá com essa expectativa disso acontecer o mais breve possível e a gente voltar até uma vida normal, a economia aberta normal. E a gente também tem que entender que provavelmente você tem uma economia represada, querendo ou não, você tem uma economia represada. As pessoas deixaram de fazer algumas coisas nesse período todo. Então, principalmente quando você tiver uma abertura, vai ter muita viagem, vai ter muita coisa acontecendo. O pessoal que tá naquele desespero, eu não pude viajar, não pude fazer nada. Então, o mercado tá nessa expectativa, né? E aí nós tivemos algumas sinalizações positivas, né? Porque o mercado, de forma geral,
tem ou tinha uma expectativa de liberações de estímulos econômicos americanos aí, somente depois que o Joe Biden assumisse, né? E já houve uma sinalização aí de uma possível liberação, né? Apesar de que com os indicadores, com os números, né, da atividade do payroll e de desempregos, taxas de desemprego americana, ele deu uma declaração, né, sinalizando que talvez, além dos estímulos que possam ser liberados agora em dezembro, a economia americana vai precisar de mais estímulos, ou seja, mais liquidez para o mercado e uma expectativa aí de que a coisa continue andando, né? Além do que a gente já teve essa definição finalmente, né, das eleições americanas, né, Diego? É verdade, né? No dia 14 agora, o colegiado de delegados lá nos Estados Unidos vai fazer a votação, né? Porque após a votação toda, eu bati no microfone aqui. Após a votação toda, populacional, né? Então a população vai lá e vota e decide. Aí o colégio de delegados vai lá e valida só isso. Eles têm um sistema totalmente diferente do nosso. Isso ocorre para que você não tenha fraude e tudo mais, né? Apesar que o Trump tá falando que teve fraude, a gente tem essa dificuldade ainda. Ele agora tá um pouco mais, vamos assim dizer, propenso a aceitar o fato de que ele realmente perdeu a eleição. Mas ele é um cara bem complicado. Isso é visível que ele é uma pessoa um pouco complicada, um pouco difícil de lidar. Então vamos ver como é que vão ser os próximos dias nessa questão dele literalmente aceitar que ele realmente perdeu a eleição. E dia 14 o colegiado vota e vai quase com certeza validar o Joe Biden para ser o próximo presidente. E aí a gente fica numa situação que é assim, não tem mais para onde o Trump fugir. Então a única coisa que a gente vai ter de possibilidade, a gente tem que ficar de olho, é ele querer causar alguma coisa, o que não aparenta que vai ocorrer, porque também o Partido Republicano não pode se dar o luxo de deixar ele fazer nenhuma burrada, porque isso pode acabar afetando muita coisa lá na frente. Então a eleição americana, no meu ponto de vista, já é ponto passivo, já é do Joe Biden. É só agora tocar a bola até chegar a data da posse e vamos dar uma olhada nisso. Então, essa questão, o mercado já está se preparando para esse pacote de estímulos, é uma coisa que estava sendo aguardada há muito tempo e deve chegar antes da eleição, da posse do Joe Biden, o que vai ajudar mais ainda, né, o mercado. E, inclusive, eu tinha visto na semana passada, eu não sei se a gente acabou comentando, mas mais de 20% dos dólares em circulação nesse momento no mundo foram impressos esse ano. E esse pacote de estímulos vai nada mais, nada menos do que ligar de novo essa impressora. Vamos ficar de olho no que vai acontecer aí, né, Magu? O grande ponto aí, porque é aquela coisa que nós sempre falamos, né? Quanto mais moeda circulando, maior a possibilidade de inflação, né? Esses estímulos econômicos aí, eles estão intimamente atrelados a isso. Enquanto os americanos e o mundo, né, de forma geral, os bancos centrais não sentirem esse aperto na ponta da inflação, pressionando juros e tudo mais, eles vão acabar continuando imprimindo dinheiro. Agora, a partir do momento que, por exemplo, economias estáveis como a americana, a europeia, sentir essa pressão por conta dessa quantidade, essa enxurrada de liquidez, é provavelmente a hora que as torneiras serão fechadas, né? E virar dessas páginas também, essa página das eleições americanas e essa situação dos estímulos econômicos aí que devem acontecer, é praticamente certo isso, a gente ainda continua com o nosso calcanhar de Aquiles, né? Que é o Covid com as restrições ainda que a gente tem essa situação meio... Temos promessas de vacinas, né? Só que, por exemplo, essa semana a gente já teve a Pfizer aí alegando que ela não teria condições de atender todos os pedidos, somente atenderia metade, né? Isso já foi um sinal não muito agradável, porém o mercado continuou para cima e a expectativa é que realmente as coisas continuem andando, mesmo diante dessas possibilidades aí da gente ter mais restrição, né, Diego? Essa questão da Pfizer aí, eles têm uma dificuldade um pouco maior, né? Tanto até o pessoal estava até comentando isso, a gente falou essa semana lá, da temperatura, né? Também que a vacina deles tem que ser distribuída. Então eles têm uma temperatura que tem que ser muito mais baixa do que as outras. Vamos ver como é que eles vão conseguir caminhar com isso. Na nossa expectativa, que a gente tem conversado lá, vai caminhar e vai indo bem. Eles são os caras que estão
Se eu não me engano, tem a Pfizer e a Moderna, que estão indo já desenvolvendo uma coisa que está bem avançada já. Provavelmente essas duas empresas aí vão ser as pioneiras aí nessa questão dessa vacina do Covid. E a gente torce realmente que acabe isso, porque venhamos e convenhamos, né? A gente já vai estar quase um ano nessa história toda, aí já tá na hora da gente ficar livre dessa pandemia e poder viver a nossa vida tranquilamente. Magu, queria trazer um último assunto antes da gente encerrar a nossa brincadeira aqui, que é a LDO, né? A Lei de Diretrizes Orçamentárias, que vai entrar aí, quem sabe, né, em votação aí no dia 16 de dezembro lá em Brasília. Comenta pra gente aí como é que vai ser essa história toda aí. Mas essa é a nossa esperança. Isso é uma coisa, é um ponto fundamental e crucial para a gente, né? Porque nós já temos uma outra situação, né? Uma coisa que parece até meio absurda. Por conta dessa discussão toda aí de reeleição, até que nós chegamos a comentar hoje lá na nossa mentoria sobre essa situação, a questão da constitucionalidade e tudo mais disso, a votação do orçamento, tá, do orçamento para 2021, ele está previsto para acontecer em fevereiro de 2021. Ou seja, nós vamos iniciar o ano sem ter um orçamento. Então é uma coisa bastante complicada, né? Porque o governo se vê nas cordas, a gente tem comentado muito isso, o governo está vivendo de emitir títulos e buscar ter liquidez, né, e ter uma retaguarda financeira com emissão de títulos, né? Somente emitindo títulos de dívida. Porém, não existe ainda um controle fiscal, um controle mais fino, mais ajustado, uma austeridade realmente que garanta, né, o cumprimento das metas, o teto fiscal e tudo mais. Então, essa questão da LDO aí no dia 16 é assim, é um ponto fundamental, porque qualquer coisa que acontecer nesse sentido que não seja positivo em relação a aprovações e tudo mais, a gente pode ter uma resposta muito forte do mercado, né? E é uma preocupação, né? A gente já tem falado disso há algumas semanas, a gente vem comentando sobre essa questão política que o Brasil vem passando, a questão do Paulo Guedes já não tá sendo tão... o pessoal já não bate palma para 100% do que ele fala, tudo isso acontece. Aí o Brasil, que é um país que a gente durante muitos e muitos anos falou, precisa melhorar a questão tributária, precisa parar de gastar tanto, o governo gasta demais. E a gente tá vendo agora o governo continuando nessa mesma toada. Não melhorou a questão de tributos e tá gastando muito. Então tem que resolver essas coisas para que o mercado olhe para o governo brasileiro e fale assim, ó, legal, agora vocês estão trabalhando como a gente estava esperando mesmo. Vamos lá, vamos apostar nesse Brasilzão para o Brasil decolar de vez. É uma coisa que a gente espera há muitos e muitos anos e a gente continua não tendo isso. Mas nós que trabalhamos com o mercado financeiro, que gostamos disso, temos investimentos nisso, a gente tem que olhar para dentro do mercado. Eu canso de falar, falo para os meninos lá, gente, opera o gráfico, ignora o que está acontecendo em volta, tem as notícias, beleza, a gente olha a notícia, mas opera o gráfico. Vamos seguir o fluxo e pro fluxo que a gente precisa agora é alta. Vamos embora. Vamos navegar essa onda aí, vamos ver até onde ela vai. O que vai acontecer lá na frente a gente ainda não sabe, né, Magu? É verdade, porque assim, o mercado ele espera essa resposta positiva do governo em relação essa responsabilidade, né, Diego? Porque enquanto não houver uma austeridade, fica difícil. Como que você vai falar de você rever carga tributária, a questão fiscal, a redundância de impostos, onde você já está gastando mais de 90% do que você arrecada? Como que você vai falar de diminuir a arrecadação se você já está gastando praticamente tudo que você tem? Fica difícil, né? Então, quer dizer, se não houver uma mudança de comportamento, tudo isso que foi feito, todo esse sacrifício em relação a ter uma taxa de juros tão baixa, um câmbio tão pressionado, uma moeda tão depreciada, e o que está gerando até inclusive inflação, vai por água abaixo. Então a expectativa realmente do mercado e a nossa torcida é por isso, né? Não tem muito jeito, né, cara? A gente tem um país que tem uma possibilidade de crescimento gigante. Todo mundo concorda isso. Todo mundo concorda que o Brasil é um país monstruoso
tem como seguir em frente. A gente está com um problema de câmbio agora, porque a gente tem essa pressão toda em cima do dólar no Brasil. As questões políticas realmente afetaram, mas veja só como a gente está tendo essa diminuição na cotação do dólar. Eu estava vendo, inclusive, agora há pouco que o dólar já perdeu a mínima ali. O Magu estava falando, ele já gravou essa parte, mas o dólar perdeu as mínimas ali agora há pouco. Tudo isso ajuda a gente ter uma expectativa de melhoria para o Brasil. É isso aí. Bom, eu acho que é isso, né, Dieguito? Eu acho que o que nós tínhamos para falar hoje era isso daí. Eu agradeço aí a você por participar do nosso Trade com Cerveja. Forte abraço, meu irmão Diego. Tudo de bom para você. E na próxima semana estaremos de volta, firmes e fortes aí. Com certeza, meu irmão Magu. Um forte abraço para você também. Bons trades essa semana. Boa semana para você. Muito obrigado pela sua audiência, como sempre. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveita que você já está aqui assistindo, se inscreva, compartilhe esse link com seus amigos que também gostam de bolsa de valores e tudo mais. E aproveita e acessa lá o nosso grupo do Telegram. Vamos melhorar cada vez mais a nossa comunidade. Um abraço e até a próxima.